Vamos para a última foto, Alisson. Queria que você falasse também um pouco desse personagem notável. A Gazeta do Povo fez uma eleição já há algum tempo, que os nossos comentaristas aqui participaram, e o Zé Roberto foi eleito. Acho que é bom, e vale até como uma atualização, quem sabe, dessa eleição. O Zé Roberto foi eleito o maior jogador de futebol de todos os tempos do futebol paranaense. Continua sendo? Não. Que personagem é esse? Deu o trono para o Alex Mineiro. Alex Mineiro. Ninguém faz 8 gols em 4 partidas decisivas e ganha o Campeonato Brasileiro, né? O Alex Mineiro. Agora o Zé Roberto foi fantástico. Mas ele foi uma figura, é duro enquadrar o Zé Roberto na história do futebol paranaense. É difícil enquadrar. Ele não chegou, eu desconfio, o Carneiro que me desminta, ele não chegou a ser ídolo no Atlético, né? Ele era muito indisciplinado, né? No Atlético ele era muito jovem, ele veio do Juvenil de São Paulo, o Jofre Cabral e Silva que contratou, e daí ele veio com outros jogadores, né? O próprio Bellini, que era do São Paulo, Milton Dias, etc. Muito bem. O Zé Roberto, o Atlético perdeu o título por causa dele, porque ele não aparecia, daí no jogo famoso, fatídico, jogo com o Britânia, que o Atlético perdeu o título, porque não ia ter decisão essa. O Atlético seria campeão direto. E empatou com o Britânia, um jogo improvável, gol do Silvano, que terminou o jogo, ele saiu vestido de bombeiro. Ele era bombeiro. E a torcida, quem é o senhor? Eu sou o centroavante que fiz o gol aí, empatei o jogo. Aí o amadorismo na época. Daí o que aconteceu? O Zé Roberto bebia muito e deu problema. Levaram numa sauna no dia do jogo para ele se desintoxicar. E foi jogar e ainda fez o gol. Foi gol dele. Na final com o Curitiba, gol dele. Ele era um monstro. No Curitiba ele foi muito melhor. Porque daí ele já estava mais maduro, depois ele foi para o Corinthians, mas ele perdeu a carreira. O Elba de Padua Lima, o Tim, teve a grande frase sobre o Zé Roberto. Se ele não fosse amador, se ele fosse profissional, tivesse consciência, o centroavante tricampeão do mundo seria Zé Roberto e não Tostão. Eles tinham que arrumar um lugar para o Tostão, daí dançava o Clodoaldo, alguém. Porque jogava muito. Zé Roberto estava no nível de Tostão e de Pelé. Mas, lamentavelmente, se perdeu na vida fora de campo e não deu certo. E por que ele não voltou para o Atlético? Ele fez uma bela campanha, foi para o São Paulo. Só que o Atlético, na época, era um clube quebrado, não tinha condição. Fizeram uma rifa, lembra? Na Boca Maldita, uma senhorinha sentada, pegar dinheiro para comprar o Zé Roberto. Ele não dá, né? Foi voltar bem mais tarde, né, Carneiro? Ele foi voltar muito 71, depois já em... 2 anos depois. Ele foi para o São Paulo, andou lá pela França, também não durou por causa dessa questão de indisciplina, muito boêmio. Aí o Evangelino pegou um avião, em vez de botar uma senhorinha na Boca Maldita, foi a São Paulo e comprou o passe do Zé Roberto. Daí ele deu o tricampeonato para o Curitiba. Mafuz, quais as tuas lembranças com o Zé Roberto? O Zé Roberto, as minhas lembranças mais fortes, primeiro o gol de cabeça de nuca, em 68, na decisão contra o Curitiba. 68 e 68, que o Curitiba foi campeão. E ele jogando pelo Curitiba, porque daí eu já estava em atividade e fazia cobertura do próprio Curitiba para a Rádio Guaracá e para a Tribuna do Paraná. A do Curitiba, eu vejo ele mais com a camisa do Curitiba do que com a camisa do Atlético. Ele se tornou um ídolo no Curitiba, sem dúvida. No Atlético ele passou, o quê? 6 meses? 6 meses. Não, um pouco mais. Ele disputou o Paranaense e o Roberto Gomes Pedrosa. Ficou um ano. Um ano. Mas daí foi embora. Mas nessa disputa, vocês, né, ambos citaram o Alex Mineiro. Mas eu queria reforçar porque, claro, a história passa, o tempo passa, as gerações se sucedem e muitas pessoas vão deixando quem ficou, né, no passado para trás. Mas dá para dizer ainda que ele, sem dúvida, foi um dos maiores do futebol paranaense. É evidente. Não, o maior time da história do Curitiba não foi o campeão brasileiro, de 85. Foi o tricampeão paranaense de 1973. Por quê? Porque tinha um ataque extraordinário, né? Krieger, Zé Roberto e Aladim. Só não chegou nas finais do Brasileiro naquela época que a arbitragem prejudicou o Curitiba. Muito. Num jogo no Rio de Janeiro. E os times eram muito fortes. Muito né? fortes. Concentração. Palmeiras, Academia, o São Paulo, na época, bicampeão brasileiro e campeão paulista, o Flamengo com Zico
Então era muito difícil, né? O próprio Internacional foi tricampeão nos anos 70. Aquele Depois... time do Curitiba era fantástico. Agora, o time de 1973 do Curitiba, Jairo, Orlando, Oberdan, Cláudio Marques e Nilo, Hidalgo e Negreiros, Leocádio, Krieger, Zé Roberto e Aladim. Esse era o time titular. Técnico Elba de Padua Lima, supervisor Hélio Alves. Então, olha, dá muita saudade. Muita saudade. Que time maravilhoso que o Curitiba tinha. Bom, vamos deixar nossos telespectadores aí com um pouco de saudade de Carneiro e Mafuz também. O tempo passa rápido. Semana que vem tem mais. Obrigado, Carneiro. Obrigado, Mafuz. E até a próxima.